Fala galera, eu sou o Leandro Batista e hoje eu quero falar do porquê nos ocultam a Terra plana. Muita gente nos pergunta por que a elite esconde o real formato da Terra. O que ganham com tudo isso? Primeiramente, não estamos falando apenas do formato da Terra, mas esse tema também envolve o real funcionamento do céu, do Sol, da Lua e das estrelas, nosso posicionamento no universo, a origem da vida e a possível existência de Deus. Estes mistérios sempre têm acompanhado o ser humano ao longo da história, e nos últimos 500 anos. A elite mundial que governa nas sombras fez todo o possível para suprimir nossa capacidade de encontrar essas respostas, e de uma forma muito eficaz nos envolvendo com teorias, uma e outra vez, através do sistema de ensino e meios de comunicação. David Gordon Scott, em seu livro Terra Firme, escreveu: através dos livros de geografia, ensinamos às crianças que a Terra é um imenso globo, girando em volta do seu Sol, quando, porém, são pequenos demais para entender corretamente o significado de tais coisas. Todavia, a história se repete continuamente, e também estamos tão distraídos com várias outras coisas que não nos importa se o que se tem ensinado é certo ou não. E como não há nada contrário a tudo isso, assumimos que são certas. Aceitamos uma teoria que temos conhecido desde uns 8 anos de idade, o que tem nos prejudicado profundamente, e as consequências de um mau ensinamento são muito mais desastrosas do que se pode imaginar, especialmente numa sociedade ignorante, libertina, como a que temos vivido, com um intelecto débil e uma consciência atrofiada. As civilizações antigas da Bíblia, alguns experimentos e nossos próprios sentidos nos indicam que vivemos num mundo plano, imóvel e situado no centro do universo, com o Sol, a Lua e as estrelas girando ao redor em cima no firmamento. Segundo esta cosmovisão, a Terra é um sistema fechado, do qual é fisicamente impossível sair e, portanto, nosso mundo é o único que existe. Isto, evidentemente, dá uma grande importância à Terra e a criação que nela habita, colocando os humanos como os seres mais inteligentes de toda a criação. Mas, ao contrário, a elite maçônica vem há 500 anos doutrinando o mundo numa cosmovisão muito diferente e transformando a Terra num globo giratório que orbita ao redor do Sol, perdido pelo espaço exterior junto a milhões de outros planetas criados a partir de um Big Bang que surgiu do nada e sem nenhum motivo. A Terra, por sua vez, é um mundo insignificante, e o ser humano se converte num simples acidente evolutivo, sem propósito algum, e condenado a perecer junto com todo o universo em que nada tenha importância. E nesta cosmovisão, individualista, materialista e ateia, a existência de Deus se dá altamente improvável. O heliocentrismo, a evolução e o Big Bang oferecem uma versão de uma realidade totalmente oposta à descrita na Bíblia. Ao creres nestas teorias, o capítulo de Gênesis deixa de ser profundo e de fazer sentido. Salmos 19:1 dizem: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isto quer dizer que o céu e as luminárias são provas diretas da existência de Deus. Se aplicarmos um zoom em uma estrela, veremos efetivamente que se trata de um ser luminoso na abóbora celeste e não um sol a trilhões de quilômetros de distância, como a NASA quer que acreditemos. A Terra plana e tudo o que ela implica é uma prova direta e observável de que a Bíblia é literalmente certa e, portanto, que Deus existe. É por isso mesmo que se tem nos enganado nos últimos 500 anos para ocultar a existência de Deus. Por que querem nos esconder a existência de Deus? Para entender a resposta a essas perguntas, temos que conhecer o que pensam esses governos nas sombras e ver como atuam. Ao examinar a origem de todas essas teorias modernas encontradas um patrono, e vemos que os autores de todas elas estão entrelaçadas com a maçonaria, uma sociedade secreta que tem suas origens nas antigas tradições ocultistas de mistérios da antiga Babilônia, Egito e Suméria. A teoria heliocêntrica surgiu pelas mãos de Copérnico em 1543. Casualmente, quando a maçonaria estava se expandindo no mundo, membros passaram a ocupar postos de poder nas maiores instituições da Terra. Copérnico foi apoiado e financiado pela corrupta Igreja Católica e a maçonaria, e em pouco tempo suas teorias foram implementadas nas escolas de todo o mundo. O mesmo ocorreu em 1687, quando a teoria da gravidade de Newton, o qual era um ávido praticante de alquimia e um membro da maçonaria. Em 1559,
Outro maçom chamado Charles Darwin criou a teoria da evolução e um século mais tarde, um jesuíta, Albert Einstein, introduziu a teoria do Big Bang. Vemos então que a maçonaria está por trás da implementação social de todas essas teorias. Hoje em dia se pode ver muitas pessoas famosas fazendo símbolos Illuminati e símbolos maçônicos, demonstrando assim que governam nas sombras e quem controla as instituições importantes do mundo são eles. Evidentemente, a NASA, como uma agência do governo, não está de fora da influência maçônica, e entre seus membros se encontra James Edwin, que foi administrador da NASA desde 1961 a 1968, Kenneth S. Clay, manager dos módulos de comando do serviço do programa Apollo, Edgar Mitchell, membro da Ordem dos Demolês, que supostamente foi à Lua na missão Apollo 14, James Irving, da missão Apollo 15, membro da Loja 104, no estado do Colorado, Fred Hines, da missão Apollo 13, John Glenn, da missão Mercúrio 6, Edwin Aldrin Jr., Gordon Cooper Jr., Don Wesley Walter Sierra, Thomas Stafford, Paul Baetz, Husky e Son e Buzz Aldrin, algo que se pode ver com Luther Smith segurando a bandeira da maçonaria. A maçonaria e os Illuminati, que são uma derivação desta, controlam praticamente todo o mundo do entretenimento, sistema educativo, política, os bancos e etc. Anton LaVey, maçom de grau 33, fundador da Igreja de Satanás e autor da Bíblia Satânica, escreveu em seu livro The Satanic Bible: o ritual satânico se utiliza de elementos maçônicos, cabalísticos, herméticos e gnósticos. A ordem maçônica tem incluído em suas fileiras os homens mais influentes da maioria dos governos do mundo. Para termos uma ideia de que creem estes indivíduos, vamos ver o que escreveram as pessoas mais influentes na filosofia maçônica e Illuminati. Albert Pike foi maçom de grau 33 e líder do rito escocês da maçonaria. Em seu livro Moral e Dogma, considerado um dos pilares da maçonaria moderna, escreveu o seguinte: a religião maçônica deve ser mantida na pureza da doutrina luciferiana por todos nós, os iniciados de alto grau. Se Lúcifer não for a Deus, lhe caluniaria Adonai, o Deus dos cristãos, que suas obras provam ódio, crueldade e barbaridade ao homem e repulsão à ciência. E se Lúcifer é Deus, desafortunadamente Adonai também o é, pois na leitura não há luz sem sombra, assim como branco sem negro. A religião filosófica pura e verdadeira é a crença de Lúcifer ser igual a Adonai, mas Lúcifer é Deus da luz e luta contra a humanidade, e Adonai, Deus das trevas. Aqui Pike nos revela através da filosofia maçônica e Illuminati crer que a serpente, Satanás, é o salvador da humanidade, e que queria oferecer através do fruto proibido o conhecimento do jardim do Éden. Segundo ele, Deus foi egoísta, pois queria guardar o conhecimento somente para ele, e por isso Lúcifer, para eles, é o verdadeiro salvador da humanidade. Helena Blavatsky, escritora ocultista e teósofa, considerada também um dos pilares da filosofia maçônica moderna, escreveu em seu livro A Doutrina Secreta o seguinte: uma vez que se revelar Satanás de uma maneira supersticiosa, dogmática e antifilosófica, há de ver a Igreja a grandiosa imagem de alguém que faz o homem terrestre um homem divino, o qual se dará a lei do espírito da vida e será livre do pecado, da ignorância e, portanto, da morte. Fica claro a crença de Helena de que, de alguma forma, Lúcifer é o salvador da humanidade. Outro pilar da filosofia maçônica Illuminati é Manly Pauler, autor ocultista e maçom de grau 33, do rito escocês. Em seu livro The Last Keys of Dimes, quando um maçom aprende que a clava do guerreiro é a correta aplicação do poder vivente, em seguida se aprende a iminente energia de Lúcifer, que está em suas mãos. E antes de avançar, deve demonstrar que pode aplicar corretamente essa energia. Vemos então que a religião que a elite segue é claramente o satanismo e culto a Lúcifer. Não é de se estranhar, portanto, que nos últimos séculos temos sido doutrinados com teorias e crenças cujo objetivo é eliminar Deus de nossas vidas através do sistema educativo, meios de comunicação e agências governamentais como a NASA, que tem feito com sucesso sua programação mental. Porém, muitas pessoas têm se despertado, e assim recuperando sua parte espiritual e libertando-se da Matrix
que o sistema criou para nós. Créditos Oliver Ibanhes. Link do canal do Oliver na descrição. Muito obrigado. Forte abraço.